Bom dia, igreja. Então, agora nós temos 2 seminaristas e um pré-mirim seminarista, se Deus quiser. Põe a barra de molho, Thales. Pastor Fernando não costuma errar, não. Irmãos, eu queria continuar da onde eu parei na última quarta-feira com os irmãos. Nós, na quarta-feira, e durante todo esse mês, nós temos falado sobre Atos 10 e sobre a vida de Cornélio, mas também da vida de Pedro, como essas duas famílias, essas duas situações, esses dois opostos, foram usados pelo Senhor para que o Evangelho, enfim, chegasse aos gentios. E o livro de Atos, e já foi falado aqui exaustivamente, não canso de repetir, o livro de Atos, o capítulo 10, ele é um divisor de águas na vida das famílias como um todo. Foi a partir desse momento que o Evangelho começa a ter uma proporção ainda maior do que ele já havia, tendo. E se nós hoje temos esse privilégio de estarmos aqui, é porque Cornélio foi alcançado pela mensagem do Senhor que veio através da vida de Pedro. E é esse o desejo do Senhor para nós hoje como famílias que estamos sendo abastecidos, munidos da palavra do Senhor para poder alcançar outras famílias, os povos, os gentios que estão lá fora, esperando ansiosamente pela palavra do Senhor, e nós somos detentores, portadores dessa mesma palavra, como Paulo mesmo diz, nós somos cartas vivas do Senhor. Levar essa mensagem é um privilégio, e Pedro teve esse privilégio de fazer isso na vida de Cornélio, e você hoje, nós todos temos esse mesmo privilégio de fazer igual a Pedro, ser uma bênção na vida de outras famílias. E como eu falei quarta-feira e terminei falando sobre a chegada de Pedro na casa de Cornélio, e é desse ponto de partida que eu quero seguir com os irmãos nessa manhã. Eu acho interessantíssimo, antes de nós lermos o texto, como tem 3 personagens muito interessantes nessa história. Temos Cornélio, aquele que orou, mesmo sem ainda conhecer o Senhor na plenitude, como ele iria vir a conhecer. Nós temos Pedro, aquele que tinha recebido as palavras do Senhor Jesus em João 21, para conduzir o seu rebanho, para poder ser essa pessoa que Pedro foi. Mas temos um personagem ainda mais importante, e esse talvez seja o principal, talvez não, certamente é o principal personagem dessa história, o Espírito Santo, que conduz de forma brilhante, surpreendente, maravilhosa, toda essa história. Há alguns que dizem que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque durante todo o livro de Atos você vê o Espírito Santo conduzindo a igreja do Senhor no caminho, na direção dessa propagação do Evangelho. E essa terceira pessoa aqui, o Espírito Santo, é um pouco do que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, mas do encontro que finalmente acontece. Eu terminei falando na quarta-feira que esses 2 caminhos estavam sendo traçados e conduzidos de forma paralela. Mesmo o Espírito Santo agindo lá em Jope, agindo lá em Cesareia, na vida de Cornélio, lá em Jope, na vida de Pedro, chega no momento da história que essas 2 histórias se cruzam. E o que acontece no cruzamento dessa história é o que eu creio que vai acontecer a partir de segunda-feira. Somos nós começando a agir dessa mesma forma, cruzando a nossa história com a história de outras famílias que estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que esse será o start, o estupim, para que muito mais coisas sejam feitas através da nossa igreja, das nossas vidas, na vida dessa cidade. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos 10, e eu vou ler novamente o texto, Atos 10, versículo 24, perdão. Versículo 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo:
vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar ao gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora eu pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. E o versículo 33, portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você faz muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, reunidos na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Amém? Como eu havia dito antes da leitura do texto, essa terceira pessoa, esse terceiro personagem, o Espírito Santo, ele trabalha quase de forma simultânea nas duas vidas, nas duas famílias, Pedro e Cornélio. E nós vemos como essa ação do Espírito Santo, ela não só começa na visão de Pedro, mas ela começa bem antes, inclusive. Na quarta-feira eu falei muito sobre Pedro e como Deus quer fazer conosco, assim como fez com Pedro, mudar convicções, quebrar convicções, trazer uma nova visão e fazer com que nós possamos entender qual o propósito das nossas vidas como famílias que temos o Evangelho. E assim, o Espírito Santo trabalha na vida de Pedro, e isso acontece muito antes. Se você voltar a sua Bíblia um pouquinho, né, do que nós lemos aqui, você vai ver que Pedro vai para Lida, vai na casa de Enéas, vai ali, cura aquele paralítico que estava paralítico há 8 anos, depois ele vai para Jope, na casa de Dorcas, ressuscita Dorcas. Por causa disso, ele fica na casa de Cornélio, o curtidor. Ali o Espírito Santo já está trabalhando na vida de Pedro. E nesse mesmo contexto, acontece o Espírito Santo trabalhando na vida de Cornélio, alguém que não conhecia o Evangelho, mas que estava já sendo preparado para poder encontrar com Pedro e com o Evangelho. Pedro, nesse contexto, estava sendo moldado, mas Cornélio já estava esperando. Se você ler esse texto com mais cuidado, eu creio que você já leu e vai ler novamente, você vai ver que o ato da preparação de Cornélio é simultâneo ao ato da transformação e do confrontamento de Pedro. E como nós estamos falando agora do encontro que há entre Cornélio e Pedro, eu queria trazer para os irmãos 3 princípios, 3 perspectivas que acontecem tanto com Pedro como Cornélio. Deus prepara quem fala, mas também prepara quem vai ouvir. Talvez uma das maiores dificuldades que nós temos ao falar do Evangelho para alguém, seja um vizinho, seja um parente, seja alguém próximo a nós, é a incerteza se aquela pessoa vai receber ou não o Evangelho. Nós temos um certo receio, um quê de dificuldade, por não entender que quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Nós somos somente o portador, o mensageiro. E aí nós nos deparamos com esse texto que até o seu capítulo aqui 23, até o versículo 23 desse capítulo 10, você vê Pedro e Cornélio não se conhecendo. Então, pode ter batido, e eu não duvido que isso tenha acontecido em Pedro, uma certa dúvida. Como é que seria essa recepção do Evangelho ali agora por Cornélio, um gentil, não só um gentil, um soldado, um chefe de uma centúria. Talvez ele estaria ali com todos os seus temores à flor da pele, como eu falei na quarta-feira. Estevão, há pouco tempo atrás, já havia sido morto. Então, não era de se estranhar que ele estaria preocupado. E nós, às vezes, temos essa dúvida. Então, Cornélio, ali, nesse momento, já está sendo preparado. No versículo 3 ao versículo 6, você vai ver a visão que Cornélio tem, né, do anjo do Senhor ali, respondendo a sua oração, falando que o Senhor já havia respondido e já havia ouvido a sua oração. Eu sei que aqui na igreja não existe só Pedros. Eu sei que aqui também tem Cornélios que passam lutas nas suas casas, nas suas famílias. Estão clamando pela ajuda divina, pela ajuda do Senhor, para salvar um parente, um amigo, alguém muito próximo. E às vezes os Cornélios aqui da nossa casa, ou às vezes que estão lá fora, ficam se perguntando, Senhor, será que a minha oração está sendo ouvida? Mesmo sem entender. Eles estão perguntando,
será que minha oração está sendo ouvida? Será que eu estou falando com vento? Será que eu estou falando sozinho? Mas eu quero dizer para você que talvez esteja passando por um momento semelhante ao de Cornélio, por exemplo. O Senhor ouve essa oração. O Senhor não só ouve, como já ouviu. E eu creio, e eu tenho certeza, que na medida que você está orando, clamando para uma resposta do Senhor na sua família, o Senhor já preparou alguém para poder levar essa mensagem. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. O Senhor está preparando porque Ele já ouviu a sua oração. E do mesmo contexto, do lado oposto dessa história, existe alguém que está sendo incomodado pelo Senhor para levar essa mensagem. Talvez você nessa manhã não tenha marcado ainda uma visita na sua casa, não tenha pedido uma visita lá na sua casa, esse culto na sua casa, com receio, com um certo receio de que eu vou falar, de que eu vou fazer. E o Senhor está te incomodando. E esse incômodo, meus irmãos, não é à toa. Eu não acredito que quando nós sentimos algo nos incomodando, seja somente algo da minha cabeça, algo da minha percepção. Não é. É o Espírito Santo, muitas das vezes, falando no seu coração, te incomodando, te colocando numa rota de colisão com uma outra família, com uma outra pessoa que ainda não conhece o Evangelho. Por quê? Nesse mesmo tempo que o Senhor está te incomodando, Ele já está preparando aquele que vai receber a palavra. E nós, às vezes, nos tornamos duros de coração para essa voz, que é a voz do Espírito Santo. Pedro, se tivesse resistido, ele não teria entendido a mensagem que foi falada com ele. Não foi falada de forma clara. O Espírito Santo somente deu uma visão a ele ali, daquele lençol sobre a terra e os animais, e falando para ele comer aqueles animais. Se ele não está sensível à voz do Espírito Santo, ele teria achado que aquilo foi somente uma epifania pela fome que ele tinha naquele momento. Ele não teria percebido que era o Espírito Santo já preparando o coração dele para um confronto ou para uma situação que ele seria usado poderosamente pelo Senhor. E eu creio que o Senhor usa essas situações para nos colocar em rota de colisão com outras famílias, com outras vidas que precisam ser salvas. A igreja do Senhor, ela é composta de famílias que salvam outras famílias. Somos nós que fazemos esse papel. Somos nós que vamos atrás dessas famílias. Como o pastor Dito falou aqui, a empatia, essa conexão que é criada nos relacionamentos, ela tem muito mais efeito do que, às vezes, um culto. Isso é fato. Porque o meu relacionamento com aquele que está próximo a mim abre uma porta que às vezes eu não percebo, que às vezes o pastor não consegue alcançar, que às vezes a igreja não consegue alcançar. E às vezes nós estamos endurecendo o coração sem perceber que o Espírito Santo está nos incomodando. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o Senhor preparando todo o ambiente. Meus irmãos, não é nossa preocupação e nunca deve ser. Como o Senhor vai preparar o ambiente para aquela situação? Se você amanhã tiver alguma dúvida de como vai ser o culto lá na sua casa, eu te convido a ter paz. Você não tem que se preocupar com isso. Você não tem que se preocupar com café, com o que vai falar. Você tem que se preocupar em entregar a mensagem. E nem tem que se preocupar se você vai dar conta de falar. Porque se você se colocar a serviço do Senhor, sensível à voz do Espírito Santo, eu tenho certeza que quem vai falar é o Espírito Santo através da sua boca. E vidas vão ser salvas através das suas vidas e através das suas famílias. Esse é o propósito. É Deus preparando todo o ambiente. Ele preparou muito antes de Pedro chegar na casa de Cornélio, a vida de Cornélio. No versículo 24, nessa segunda parte, é tão interessante, é tão surpreendente nós vemos a ação do Espírito Santo, que Cornélio nem sabia quem era Pedro. Ele obedece e manda lá os 2 servos e o soldado e chamar Pedro. Certo? Só que aí, Cornélio nem tem uma resposta, porque Cornélio vivia num outro tempo que não é o nosso hoje. Cornélio poderia, se fosse hoje em nossos dias, assim que o soldado e os servos estivessem chegando lá, falasse assim: aqui, quando chegar lá na porta da casa de Pedro, me dá um WhatsApp aqui, manda o áudio aqui para mim, falar se encontrou Pedro. É o que nós faríamos hoje. Mas naquele contexto, nem carta dava para mandar, não chegaria a tempo. 48 quilômetros separava Cornélio de Pedro. Não era tão simples assim. Só que Cornélio tinha tanta certeza que o Senhor tinha ouvido a sua oração, que antes mesmo de Pedro chegar, Cornélio, no versículo 24, na sua segunda parte, vai falar que ele não só traz os seus familiares, mas seus amigos mais íntimos. A expectativa de Cornélio era proporcional à certeza que ele tinha que o Senhor tinha ouvido a sua oração.
E assim são famílias lá fora. Estão clamando ao Senhor, estão na expectativa que nós obedeçamos à voz do Senhor para falar até elas. E essa expectativa precisa ser suprida. Essa expectativa precisa ser suprida. E quem vai suprir essa expectativa? Nós, através do Espírito Santo, conduzindo as nossas vidas. Eu queria dizer para os irmãos que não despreze os sinais que o Senhor tem dado a você. Não despreze aqueles mais singelos sinais que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Talvez lá no seu trabalho, na sua casa, talvez no seu vizinho. É aquele encontro ocasional que você nem presta muita atenção, mas que todo dia, coincidentemente, você encontra com ele. Não é coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. É o Senhor preparando as situações, o ambiente, deixando o atacante na porta do gol, só para ele fazer o gol. E às vezes nós ficamos endurecidos. Meus irmãos, o Senhor já preparou quem vai ouvir a palavra. Você tem que ter essa certeza. E Ele vai preparar você como já tem preparado. Você hoje eu não lembro qual que é o culto mais desse mês, já até me perdi, se é o quarto ou a quinta vez que já está falando desse texto. Mas que fosse a quinta ou sexta vez que esse texto está sendo falado aqui na igreja, nesse mês. Olha quanto preparo você já está tendo para sair daqui abastecido, mais que suficiente para chegar lá fora e fazer, né, o que tem que fazer. Um outro ponto, meus irmãos, dentro desse contexto, dessa rota de colisão da vida de Cornélio com a vida de Pedro, é que esses dois propósitos, e eu creio nesses dois propósitos, da vida de Pedro e da vida de Cornélio. Cornélio como alguém que estava precisando e pedindo, e Pedro como alguém que tinha o que dar. Esses dois contextos separados não fazem sentido. Vocês já repararam, ou já pensaram, ao ler novamente esse texto, como nós temos lido aqui, que se Pedro tivesse recebido a palavra como recebeu, e Cornélio tivesse tido a fé que teve, mas se essa história não tivesse se cruzado, não teria um desfecho, não faria sentido. Muitas das vezes, nós passamos a nossa vida inteira como aqueles que conhecem a palavra do Senhor, sem mudar de direção, tentando andar numa linha reta durante toda a vida, e achando que talvez aquela curva acentuada é algo que está nos tirando da rota, e não é. É o Senhor nos dando um toquinho no volante para que a gente esbarre sem querer, querendo, na vida de outra pessoa. A vida, o propósito de Pedro, o propósito de Cornélio, se completam. É por isso que acontece a evangelização. Não há outro meio para a evangelização se não houver uma rota de colisão. Como alguém vai ouvir se não há quem fale? Nós precisamos mudar um pouco a nossa direção e deixar que o Espírito Santo nos mude de direção, porque ao mesmo tempo ele também está traçando uma direção nova para aquele que está precisando receber a palavra. E aí, esses dois propósitos fazem sentido, eles se completam. Cornélio, olha que interessante, Cornélio era um homem temente a Deus, mas não conhecia o Evangelho na sua plenitude, incompleto. Pedro era portador da mensagem da cruz, mas ele, com essa mensagem no seu coração, sem falar para ninguém, não tem efeito nenhum, só para ele mesmo. É incompleto. Você, eu, saímos daqui cheios do Espírito Santo, cheios dessa palavra. Se nós não aplicarmos ela na nossa vida prática, nós somos incompletos, nós estamos incompletos. Como servos e servas do Senhor, como pessoas que foram salvas, recebemos o Espírito Santo. Se nós não aplicarmos isso em alguém, na vida de alguém, nós estamos incompletos. Perde-se o propósito. E aí o Cornélio lá fora, aquele que precisa ser alcançado, também fica à deriva. Porque o propósito da sua oração não vai encontrar com o propósito da nossa palavra. Então não faz sentido para essas duas vidas se elas não se encontrarem. Agora, interessante, e aqui eu fico mais surpreso ainda com a palavra do Senhor, quando eu vou ler esse texto novamente, que juntos, as duas vidas, os dois propósitos de Cornélio e de Pedro, quando eles se encontram, eles preparam um ambiente perfeito para o agir do Espírito Santo. Meus irmãos, o que acontece na vida de Cornélio através da vida de Pedro, e o que acontece na vida de Pedro através da vida de Cornélio, é pura e simplesmente a manifestação do poder de Deus na vida de ambos.
Meus irmãos, o Senhor tem muito mais para entregar as nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso encontro. Nós, às vezes, nos colocamos uma barreira para experimentar mais o poder do Senhor, e o Senhor quer nos usar e derramar sobre nós. E olha, não é só Cornélio que recebe, Pedro também recebe. Muito antes de Pedro falar com Cornélio, Pedro já estava recebendo de forma abundante o poder do Senhor na vida dele, as bênçãos do Senhor na vida dele. O que Pedro estava sendo abastecido ali era algo sobrenatural. A visão que Pedro tem é algo sobrenatural. O que nós precisamos fazer é nos disponibilizar e nos colocar em rota para poder que o propósito da nossa vida se encontre com o propósito da vida de Cornélio. Encontramos propósito quando nos sentimos úteis. Na igreja do Senhor, muitas das vezes, nós não nos vemos com utilidade. Nos vemos, às vezes, sem o que fazer na vida da igreja. E procuramos em cargos, em posições, em alguma função dentro da igreja, algo relevante para nos dar propósito. Sendo que o maior propósito que nós temos, além de glorificar e adorar o Senhor, é pregar a mensagem dele. Não há a menor necessidade do altar aqui. Você está aqui em cima para poder fazer e ter um propósito na sua vida. O seu altar, o seu púlpito é lá fora. Lá você vai encontrar o seu propósito. Aqui também, é claro, mas lá fora você encontra o seu real propósito. É quando o Senhor te tira dessa linha reta que é da sua casa à igreja e coloca você de frente com alguém que também está num outro propósito, que é de buscar. Alguém que está precisando de paz, alguém que está precisando de salvação. E quando essas duas histórias se encontram, elas mudam a vida de ambos. Nessa manhã, meus irmãos, Pedro está dizendo para nós, e aqui no texto, que nós precisamos nos colocar em rota de colisão, rota de encontro com a vida de Cornélio. Quem é o Cornélio na vida de vocês? Quem é o Cornélio na sua família? Quem é o Cornélio lá na sua vizinhança? Eu tenho certeza que existe um Cornélio nesse contexto, esperando você mudar de rota, esperando você desviar o seu caminho para poder encontrar com ele. E o Senhor, mais ainda, está esperando para que essa mudança aconteça. Eu vejo algo surpreendente na vida tanto de Cornélio quanto de Pedro, trabalhados pelo Espírito Santo. As nossas vidas, e por nós sermos diferentes, e assim o Senhor nos fez, nós somos como um quebra-cabeça. Nós somos como peças de um quebra-cabeça. A minha vida, o meu contexto familiar, é totalmente oposto a de muitas pessoas das quais eu convivo. E daquelas pessoas que estão lá fora, as vidas delas são completamente diferentes do contexto das quais eu vivo na minha casa. E somos peças de um mesmo quebra-cabeça. Só que é tão lindo a ação do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida dessas pessoas, que o Senhor pega essas peças desse quebra-cabeça que não se encaixam e Ele começa a moldar de tal forma que ao ponto de elas se encaixarem tão perfeitamente, parece que elas nasceram umas para as outras. Sabe? O Senhor está pegando as nossas vidas como parte de um quebra-cabeça que sozinho não faz nenhum sentido. Você já tentou pegar um quebra-cabeças, faltando uma peça, ou faltando várias peças, e tentou enxergar o que estava por trás daquilo ali? Você não consegue perceber. É só quando você começa a juntar as peças que aquilo começa a fazer sentido. O sentido para Pedro e para Cornélio só começa a acontecer quando os dois se encontram. O sentido de Cornélio, de escutar o evangelho ali para ele, só faz sentido quando Pedro o encontra, e vice-versa. O Senhor está montando um quebra-cabeça através das nossas famílias. As nossas famílias vão ser usadas como peças fundamentais para montarem esse quebra-cabeça. Agora, quando esse quebra-cabeça, que são as nossas famílias e as famílias que estão lá fora, se encontram, algo sobrenatural acontece. Deus une e Deus fala, mas Deus também transforma. E eu tenho certeza que Deus quer transformar muitas vidas nessa semana, nessas 2 semanas. No versículo 33, a sua segunda parte, talvez seja as máximas desse texto aqui.
Na verdade, eu vou ler o versículo todo. Versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem. Agora estamos todos nós aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Cornélio não estava só curioso. Cornélio estava pronto para ouvir a palavra do Senhor. As famílias lá fora estão prontas para ouvir a palavra do Senhor. Apesar desse mundo ser um mundo caído, esse mundo jaz no maligno, as famílias lá fora não precisam estar já perdidas. Elas não precisam ficar nesse mesmo contexto. Nós temos a mensagem e nós vamos lá fora fazer esse trabalho. Nós precisamos tirar do mundo que jaz no maligno aquelas famílias que estão perecendo juntamente com esse mundo caído. Cornélio estava pronto para receber a mensagem. Ambos, Cornélio e Pedro, esperavam algo surpreendente. E Deus não decepcionou Cornélio. Deus não decepcionou Pedro. Deus não decepciona nós. Eu tenho certeza que se você começar essa semana com o propósito de que, pedindo ao Senhor, Deus me use com poder, me use com autoridade, sem eu saber falar, eu tenho certeza que Deus não vai te decepcionar, você não vai ser a primeira pessoa decepcionada por Deus. Eu tenho certeza que se você é um Cornélio que precisa que o Senhor alcance alguém na sua família, eu te falo, Deus não vai te decepcionar. Eu tenho certeza disso, porque Deus não decepciona, Ele só não nos decepciona, mas também como nos surpreende, fazendo aquilo que parecia ser impossível. E sabe o que é impossível nesse momento? O que acontece no versículo 44. E aqui nós caminhamos para o que eu queria concluir com os irmãos essa manhã. O versículo 44 desse texto, ele vai mostrar como Deus não só Ele cumpre aquilo que promete, como Ele nos surpreende. Aqui no versículo 44, acontece algo que para Pedro poderia ser impossível de acontecer. O Espírito Santo desce sobre os gentios. E não só Cornélio ouve a palavra do Senhor, não só a família de Cornélio ouve a palavra do Senhor, mas há salvação naquela casa, há salvação naquela família. O Espírito Santo, mesmo antes de Pedro terminar de falar, desce sobre aquelas pessoas. E ali acontece o Pentecostes dos gentios. Meus irmãos, você crê que o Senhor pode fazer da mesma forma lá no culto na sua casa? Você crê que o Senhor pode salvar vidas lá na sua casa e através da sua vida? Eu creio, eu tenho certeza que nós vamos no dia 1º colher muitos frutos dos cultos que vão acontecer nas nossas casas. Vai acontecer em nome de Jesus outros Pentecostes de gentios, pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo e vai usar a sua vida, vai usar a minha vida para poder falar com poder e com autoridade e trazer essas famílias de volta ao rumo do qual o Senhor está querendo traçar para elas. Há uma expectativa enorme no coração de Deus para a vida de Pedro e para a vida de Cornélio, para a sua vida e para a vida daqueles que vão estar lá na sua casa a partir dessa semana. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar como Pedro pensou e se submeter à obediência de Pedro. Sabe o que acontece quando a obediência encontra a fé? A salvação, a transformação. Sabe, não é à toa, com fé e obediência faremos a obra. São duas coisas que não tem como se separarem. A fé de Cornélio encontrou a obediência de Pedro. E naquele dia, naquela casa, houve salvação. Em nome de Jesus, meu querido, vai haver salvação através da sua vida. O Espírito Santo vai te capacitar. E eu desafio você nessa manhã a refletir sobre esse texto e logo mais à noite, através do pastor Fernando, a continuar refletindo junto com nós sobre o que o Senhor quer falar na sua vida e te preparar para poder fazer com que você seja usado tremendamente na vida de outras pessoas. Eu pergunto para os irmãos nessa manhã, onde estão os Pedros aqui dessa igreja? Você é Pedro de verdade? Se você é Pedro, você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Deixa o Espírito Santo falar com você, ele vai te capacitar, ele vai te preparar. Não tenha medo do que está por vir. O encontro já foi preparado pelo Senhor. Cada culto desse marcado não foi aleatório, foi o Senhor que preparou. O dia específico, a hora específica, não foi você que marcou, foi o Espírito Santo, porque Ele já sabe quem vai estar lá na sua casa, Ele já sabe o que você vai falar, e Ele já te deu a mensagem, só basta você falar. Se você é Cornélio e precisa que alguém seja alcançado na sua família, eu te desafio a continuar com essa fé, com essa esperança. Creia, no momento certo, na hora certa, Pedro vai encontrar a sua casa.
De forma sobrenatural, Pedro vai te encontrar, e a mensagem da salvação, a mensagem que traz salvação, vai impactar e vai trazer salvação na sua casa. Ore ao Senhor. Senhor, eu quero que a minha casa, o meu lar, esteja no centro da vontade do Senhor, dentro dos propósitos do Senhor. E eu quero que a minha vida, a minha casa, seja usada pelo Senhor para trazer salvação. Eu te convido a se colocar de pé nessa manhã, e nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele nos use nessa semana, como usou Pedro. E assim como Pedro foi usado, de forma sobrenatural, sem mesmo entender, eu tenho certeza que o Senhor vai usar a sua vida. Eu tenho certeza que o culto que você agendou para essa semana, ele não é somente um momento para confraternizar. Ele não é somente um momento para apresentar a primeira igreja de Batista de Ipanema. Ele é para apresentar a salvação a outras famílias. É para salvar vidas. É para te usar e te dar uma nova perspectiva, assim como fez com Pedro. E trazer outras vidas aos pés do Senhor. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Eu sei que o Senhor já preparou. E se você ainda tem alguma dificuldade, deposite diante do Senhor. Eu tenho certeza que tudo isso que às vezes possa estar afligindo o seu coração, com medo, com temor, de que vai ser, Ele vai te trazer paz e Ele vai te usar. Senhor, nós queremos nessa manhã colocar as nossas famílias diante do Senhor, ó Pai. Nós estamos às portas, ó Pai, de uma semana, de 2 semanas que nós temos almejado, ó Pai, nós temos sonhado com isso, ó Pai. Mas eu creio, ó Pai, que antes mesmo de nós sonharmos, ó Pai, o Senhor já sonhou, ó Pai, com esses dias, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que não é em vão, ó Pai, esse propósito de 40 dias, ó Pai. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que não é em vão, ó Pai, essas palavras que nós temos, ó Pai, aqui falado, ó Pai, sobre a salvação que vem através das famílias, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que isso nasceu no seu coração, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, já preparou todo o ambiente, ó Pai, em nossas casas, ó Pai. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que nos nossos lares será, ó Pai, um lugar de salvação, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo vai, ó Pai, nos usar de forma sobrenatural, ó Pai. Vai, ó Deus, nos trazer, ó Pai, as palavras certas, ó Pai. Vai trazer as pessoas certas aos nossos lares, ó Pai. E, ó Deus, através das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, pessoas serão salvas, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, nós cremos que o Senhor vai nos usar, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor tem planos, ó Pai. O Senhor tem expectativas, ó Pai, para as nossas famílias, ó Pai. E para as famílias que serão, ó Deus, alcançadas, ó Pai, pelas nossas famílias, ó Pai. Prepara, Senhor, Deus, um ambiente, ó Pai, em nossas casas, ó Pai. Ó Deus, que cada um aqui possa ser cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Cheio de poder, ó Pai. Ó Deus, que elas possam ser obedientes, ó Pai, à Tua voz, ó Pai. Meu Deus, se alguém aqui nessa manhã, ó Deus, ainda, ó Pai, está como Cornélio, ó Pai, sedento pela Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, se alguém aqui, ó Deus, nessa manhã, ó Pai, tem alguém na sua família que precisa ser alcançado pelo Teu poder, ó Pai. Ah, Deus, que se essa semana possa ser a semana, ó Deus, que orações vão ser respondidas, ó Pai. Ah, Senhor, que nós cremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo vai alcançar muitas famílias e vidas para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, que no dia 1º nós vamos estar aqui, ó Deus, novamente reunidos, ó Deus, colhendo os frutos, ó Pai, daquilo que o Senhor, ó Pai, já preparou, ó Pai, ó Deus, e vai fazer, ó Pai, nessa semana, ó Deus, que está por começar, ó Pai. Ah, Deus, leva-nos em paz agora, ó Pai, para essa escola dominical, que possamos ali, ó Deus, também, ó Deus, ser enchidos do Teu poder, ó Pai, e, ó Deus, logo mais à noite também, ó Pai, novamente, ó Pai, estar aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, ó Pai, e, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar com o coração sensível a ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem falado tão claramente, ó Pai, ó Deus, através da boca dos Seus servos, ó Pai, aqui, ó Deus, tanto pela manhã como à noite, ó Pai, como todos os outros dias, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, confiantes que, ó Deus, a obra do Senhor já está sendo feita, ó Pai, em nossos corações e na vida, ó Pai, daquelas pessoas, ó Pai, que ainda vão ouvir da Tua palavra, que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.